Bom, na aula de hoje a gente vai fechar, na verdade, o capítulo 17 do Hardy. A gente vai parar exatamente nesse ponto aqui de pontos musicais, até esse tópico que vai cair na prova. E vamos discutir dois casos clássicos, né, de instrumentos, são os instrumentos de corda. Na verdade, os instrumentos de corda a gente discutiu já no capítulo 16, é quando eu vibro uma corda, ou seja, essa corda, uma corda ela tem uma vibração, essa vibração é uma onda transversal, e essa onda transversal vai fazer vibrar o ar, gerando uma onda longitudinal, que é uma onda sonora, que a gente vai acabar ouvindo, né? Então são esse, e o outro caso são os instrumentos de sopro, onde vamos olhar pelo ponto de vista de dois tipos clássicos, né? Então também são os instrumentos de sopro com uma extremidade aberta e uma fechada, e o outro com as duas extremidades abertas. Antes de começar a falar especificamente, né, sobre os instrumentos, essas fontes musicais, vamos comentar uma coisa sobre quais são as características físicas envolvendo a onda sonora, né, a onda musical, né, uma onda que tem uma certa musicalidade, né, a gente normalmente separa uma onda musical, uma onda sonora de um ruído, né? Vamos discutir um pouquinho também, né? Mas as características principais para você caracterizar então uma onda sonora que nós reconhecemos, né? Então através da voz, através de instrumentos musicais, é através dessas quatro características principais, né? Então a gente tem intensidade dessa fonte, altura, a duração e o timbre. Isso de uma maneira simples, bem simplificada mesmo, né? Então, o primeiro tipo, o primeiro aspecto, na verdade, é a intensidade, né? A intensidade a gente definiu na aula passada, que a intensidade vai ser a potência média dividido pela área. Ou a intensidade, a gente pode, no caso da intensidade, a gente pode representar como o quadrado, né? O quadrado da pressão máxima, né? Então, seria amplitude, né? O quadrado da amplitude de pressão. Então, a gente viu na aula passada. É mais fácil, na verdade, a gente representar essa intensidade como uma intensidade relativa usando a escala de decibéis. A escala de decibéis, então, vai de 0 até 120 dB, que seria o limite, vamos dizer, o limite inferior, ou seja, o limite de audibilidade, onde a gente praticamente não consegue ouvir quase nada, ou seja, seria o nosso limiar de audibilidade, que é chamado, né? E o 120 dB seria a situação do limiar da dor, né? Então, na verdade, você pode extrapolar 120, mas em geral a gente fala de 0 a 120 porque seria o limiar de audibilidade até o limite da dor, mas realmente pode extrapolar um pouco, né? Então essa escala de decibéis é mais prática de ser trabalhada, vamos dizer, na vida real. E também a gente pode muitas vezes, vamos dizer, no dia a dia, coloca-se qualitativamente, a gente compara a intensidade com o volume sonoro. Como eu falei também na aula passada, a gente não pode, isso não essa relação direta não está correta, porque afinal de contas o volume está associado à frequência que nosso ouvido consegue perceber também, né? Mas de uma maneira assim breve, a gente usa no dia a dia uma intensidade como um paralelo com o volume. Realmente, se você aumentar a intensidade, você pode ter aumento no volume, mas isso nem sempre é verdade quando você pensa nas diferentes frequências, né? Então, aqui em física vamos trabalhar simplesmente com intensidade, né? Mas a gente sabe que na prática, muitas vezes, aumentando a intensidade, aumenta o volume, mas tem que ficar claro que isso vai depender muitas vezes da frequência que está sendo escutada, né? Um outro aspecto que é bastante importante é a altura, né? Então, quando a gente fala em altura, fisicamente a gente está falando em frequência, tá? Lembrando que também a forma que cada pessoa escuta um determinado som, uma determinada frequência, é diferenciado, mas fisicamente a gente vamos dizer, pelo ponto de vista puramente físico, a altura é a frequência. Onde a gente pode pensar que os sons graves estão próximos aqui no caso é 20 Hz, né? A faixa audível é de 20 Hz a 20 kHz. Então os sons graves estão mais próximos aqui do 20, 30, 40 Hz e os sons mais agudos mais próximos aqui, então 1000 kHz, 10.000, 20.000 kHz, que seria o limite que a gente efetivamente consegue ouvir. Tá? Então, frequência está associada então ao que a gente caracteriza, vamos dizer, como sons graves e sons agudos. Hoje eu vou mostrar um exemplo de como é que isso funciona. Um outro ponto importante é a duração, que seria basicamente o tempo que esse som vai durar. Então,
Você pode falar muito rápido, você pode falar bem devagar. Alguns sons de instrumentos musicais eles são muito breves, outros são mais duradouros. Então, um piano você pode teclar num piano rapidamente, o som vai se esvair rapidamente, e você pode apertar o pedal ali de sustain, né? E ele vai se sustentar mais tempo o som, né? Então seria uma outra característica importante é a duração do som. E por último, que é bastante importante, é o timbre, né? Então o timbre é o que diferencia, vamos dizer, os diferentes sons. Então a gente consegue verificar que a gente consegue entender que uma pessoa tem um timbre vocal diferente do outro, né? Tá? Mesmo os instrumentos, né? Você tem instrumentos que tem. A gente consegue diferenciar perfeitamente bem o que é um som de uma guitarra, um som de um violão, um som de um piano, de um oboé, né? Então, como é que efetivamente isso é detectado é através do que a gente chamado de timbre, né? É o timbre dos instrumentos. Tá? E eu coloco aqui como se fosse uma assinatura, né? É uma assinatura característica de cada fonte sonora. E a gente vai discutir exatamente o que seria esse timbre, que nada mais é do que uma soma de diferentes harmônicos, né? Então, quando você tem um som absolutamente puro, teria simplesmente uma única onda sendo emitida, por exemplo, uma senoide. Mas em instrumentos, no mesmo na nossa fala, é uma combinação de ondas, né? Essa combinação de ondas está relacionada com a combinação de harmônicos, né? Então vamos discutir também um pouquinho sobre timbre. Bom, qual que é a diferença? Isso que é interessante saber, né? Qual que é a diferença entre o que é um som musical, né? Um som agradável e um ruído, né? Então, basicamente, tem algumas conceituações e a definição mais tradicional, mais fácil de ser percebido, é que a música ela tem uma certa periodicidade, né? Então você veja que a cada instante aqui você tem um certo intervalo de tempo mais ou menos constante. Claro, pode ser alterado, dependendo da característica da música, a característica da voz da pessoa, né? De como é que a pessoa está se comunicando, mas em geral você vai ter um padrão relativamente detectável através da periodicidade, ou seja, isso aqui é uma escala temporal, né? Isso aqui é uma escala temporal. Então, no caso de um som musical, mesmo da voz, ela tem uma certa periodicidade, enquanto o ruído é bastante desconexo, né? Você não consegue muitas vezes encontrar um padrão, tá? Então, algumas definições que eu coloco sobre o ruído, que é o seguinte, então, o ruído pode ser caracterizado por um som dissonante, ou discordante, ou completamente anárquico, ou seja, desordenado, totalmente desordenado. Que é mais ou menos o perfil daqui que eu tenho, que eu mostro aqui, né? Outros casos aqui de definição sobre ruído é quando esse som, né, é um som irritante, né, que vai interferir negativamente na compreensão de uma determinada informação. Aquela coisa, você está numa sala, você tem um monte de gente falando ao mesmo tempo, e isso gera um ruído que te atrapalha você se comunicar e entender as outras pessoas, né? Então, essa é uma outra definição. E uma segunda definição é que você pode pensar, por exemplo, um som produzido por um motor. Isso num som produzido por motor tem uma certa periodicidade também, se você for pensar, né? Mas isso é um som, vamos dizer, desagradável, né? É um som que não é muito agradável. Aqui você pensa também, ó, o gotejar de uma bica no meio da noite. Isso é um som que tem uma periodicidade também, mas é um som que não é agradável, né? Um som que não traz nenhuma informação, né, para você. Então isso pode ser caracterizado também como um ruído. E uma terceira definição, né, que é colocada aqui pelo ponto de vista físico, que esse ruído ele pode ser considerado como um som resultante de uma superposição não harmônica, né, desarmônica, de sons de diferentes fontes, né? Então essa é uma definição um pouco mais robusta pelo ponto de vista físico, né? Ele apresenta um espectro de frequências de difícil interpretação. Então seria mais isso eu vou comentar um pouquinho o que seria esse espectro de frequências, né? Então aqui, por exemplo, se você tem um som bastante desconexo, bastante confuso, né? Então o espectro de frequências de difícil interpretação em geral esse ruído ele tem uma banda, né? Uma banda larga de frequências ou uma combinação, né? De diversas frequências compactas e relativamente uniformes. Também vamos ver o que significa isso, né? Você tem alguns tipos de ruído que são utilizados para fazer testes em equipamentos também que são produzidos
sons em várias frequências, e a soma todas essas fontes sonoras, essas ondas sonoras, gera um som desagradável que a gente não consegue detectar, mas é importante para a detecção de, vamos dizer, de transdutores, de sensores auditivos também, né? Bom, antes de entrar no estudo das fontes musicais, só mostrar mais um exemplo que é bem interessante para vocês da engenharia, de diferentes áreas de tecnologia, que é essa parte aqui de análise de sinais sonoros, né? Então, eu estou dividindo de uma maneira bem simplificada essa análise de sinais sonoros entre análise vocal e detecção de anomalias em máquinas. E aqui eu vou falar então de alguns exemplos que são bem interessantes, né? Então, para essa análise vocal, muitas vezes se estuda o reconhecimento da voz, ou seja, você tem uma certa gravação, você quer saber exatamente quem que está falando, e nem sempre isso é fácil de ser percebido, principalmente porque você tem ruído, tem muitos outros sons envolvidos, e o timbre, vamos dizer, da voz das pessoas, ela tem características muito particulares, né? Então você tem a assinatura, você tem uma assinatura típica, né? Então, uma das formas de analisar é exatamente esses sinais sonoros para reconhecimento de voz, né? Isso é bem interessante. Um outro caso de análise vocal é que o pessoal trabalha bastante também, que é essa parte de reconhecimento de sentimentos, né? Reconhecimento de sentimentos tem pesquisadores que estudam o reconhecimento de sentimentos através do texto, para saber como é que a pessoa está, ou seja, principalmente empresas, né? Tentam detectar o sentimento dos clientes para verificar se eles conseguem efetivamente vender mais, né? Vender mais, os seus produtos estão trazendo benefícios suficientes, você consegue acabar vendendo mais ainda para esses próprios clientes, né? Então tem o reconhecimento de sentimentos tanto pelo ponto de vista do texto, como tem reconhecimento de sentimentos através da vocalização das pessoas, né? Então tem análise desse tipo que grandes empresas já estão investindo bastante nisso, né? E um exemplo de, vamos dizer, reconhecimento de sentimento, eu coloco aqui como o detector de mentiras, né? Então ele não tem uma comprovação total, porque afinal de contas você consegue enganar em alguns casos, né? Você consegue enganar tem possibilidades desse detector de mentira não ter uma precisão absoluta, mas uma das formas também de se detectar então esses sentimentos é através, por exemplo, de detectores de mentira, né? E o segundo caso que eu coloco é essa aqui, que é a detecção de anomalias em funcionamento de máquinas, porque cada vibração, né? Então imagina que você tem um ruído, que aparentemente esse ruído ele não tem sentido nenhum, é algo completamente caótico, mas fazendo um estudo do espectro sonoro, a gente consegue procurar encontrar algum padrão escondido e através desse padrão escondido, através das vibrações, né, das frequências de vibração, tentar encontrar uma frequência de vibração característica para alguma parte de uma determinada máquina, né? Então, tem estudos dos mais variados nessa área, são bastante interessantes, né? Bom, o que a gente vai falar efetivamente, né, como eu comecei a comentar no início dessa aula, são essas fontes musicais e aqui os exemplos típicos, né? Então, os instrumentos de corda, né? Então, aqui você tem uma corda vibrante, então presa entre duas extremidades, na hora que você na hora que você define esses dois pontos como fixos, aqui então são nós, né? Então você tem os nós aqui. Então, através das funções de onda, a gente consegue definir qual que é o comprimento de onda permitido, tá? Para oscilação, para as oscilações naturais, ou seja, são os modos de vibração naturais ou os modos de ressonância, né? E através, então, de também V igual a lambda F, né? A gente consegue calcular qualquer frequência, as frequências naturais. Então, aqui é chamado de modo fundamental, o primeiro harmônico, né? Que está relacionado, então, com esse comprimento de onda e essa frequência. Tá? Então, aqui seria o primeiro harmônico, então N igual a 1. Eu tenho o Fn exatamente igual a o N, onde esse N é exatamente igual a 1. O segundo harmônico, então você vai ter um nó aqui no meio, lembrando sempre extremidades fixas, né? Aqui, na verdade, a gente não chama de nó, né? Simplesmente extremidades fixas. Aqui seria o nó. Tá? Então, para N igual a 2,
eu tenho esse comprimento de onda, esse comprimento de onda vai ser exatamente igual a L, considerando então que aqui é um comprimento L, né? E aqui a gente calcula também a frequência. O terceiro harmônico, o quarto harmônico, o quinto harmônico. Então a gente consegue desenhar todos esses harmônicos que são os modos normais de vibração. Lembre que quando a gente tinha um sistema massa-mola, eu tinha um sistema simplesmente caracterizado por uma mola e uma massa. Tá? Então eu tenho simplesmente uma frequência natural. Uma frequência natural, um ômega aqui, né? Aqui, lembrando que ômega é 2πf, né? Eu só tinha uma frequência natural. Aqui nesse modelo, a gente imagina que uma corda é formada por N sistemas massa-mola, né? Então você pode ter N frequências naturais, ou seja, N frequências de ressonância, certo? Então, na prática, quando você quando você movimenta uma corda, vários modos de vibração eles são ativados, vamos dizer. E o que faz efetivamente com que a gente escute um determinado som é quais são aqueles modos que são mais amplificados, né? Alguns vão ser mais amplificados do que os outros. A gente aparentemente, a gente enxerga, na hora que você toca uma corda de violão, a gente enxerga só esse movimento. Mas na prática é uma combinação de vários desses modos normais de vibração, né? Então, por exemplo, se você tem um violão ou se você tem no caso uma guitarra, porque você não tem uma amplificação acústica, né? A amplificação é eletrônica, né? Mas no caso de um violão, no caso de um contrabaixo acústico, no caso de um violino, eles vão ter características distintas. Por quê? Porque esse L vai ser diferente, tá? Então esse L aqui, no caso do violão, se não me engano, acho que é 64 centímetros. Num contrabaixo acústico é muito maior, não sei exatamente qual que é o valor, num violino é bem menor, então essas frequências vão ser distintas por causa desse comprimento, tá? Desse comprimento diferenciado. Além do mais, você tem cordas com características físicas diferentes, tensões diferentes também, tá? Mas um outro ponto importante, ou seja, além de todos os pontos, você tem então num violão o aumento, então, a intensificação de alguns harmônicos. Então, vamos supor que no violão tem a intensificação desse harmônico e desse harmônico. Já no violino, a intensificação seria do primeiro harmônico, do segundo harmônico, do quarto harmônico. Tá? Isso vai estar relacionado, ou seja, com o timbre característico dos instrumentos. Tá? Então, esse é o caso da ressonância em uma dimensão. Né? Isso são ondas estacionárias, né, como a gente viu em algumas aulas passadas. E a gente representa, então, através do comprimento de onda e das frequências naturais. Então, frequência fundamental, primeiro, segundo, terceiro, quarto harmônico. Tá? Então, é o caso então das fontes musicais relacionadas a uma ressonância, a princípio, em uma dimensão. Né? A princípio. Outros casos aqui de ressonância em duas dimensões é aquele exemplo, também um exemplo típico, que quando você... um experimento, né, que é feito quando você coloca essa membrana, né, essa superfície, oscilando com uma fonte, né, uma fonte oscilatória. Se essa fonte oscilatória ela tiver uma frequência, ou seja, a fonte oscilatória que vai variar a frequência, né, com uma frequência variável. Se essa frequência for exatamente igual à frequência de ressonância dessa placa, ela vai formar essas curvas aqui, né, essas imagens bonitas, né? Então, essas imagens bonitas são exatamente os nós e os antinós. Né? Então, onde tem... Aqui seria a areia, né? Eu normalmente coloco areia, alguma coisa do tipo. Onde tem essa parte mais esbranquiçada seriam os nós. E onde está preto seriam os antinós, ou seja, seriam as regiões de oscilação. Né? Então, perceba que nesse caso aqui do violão, aqui você tem um nó, então ele está parado, e aqui, onde tem o antinó, ele está se movendo. Né? Aqui e aqui. Então, você imaginar em duas dimensões, onde ele está parado, a gente vê então essa imagem branca, que seria a areia aqui parada, e onde está preto, onde a areia ela não consegue ficar parada porque essa membrana está oscilando para cima e para baixo. Tá? Alterando, então aqui seria uma frequência 1, alterando então essa frequência para uma frequência 2, uma frequência de ressonância 2, você vai ter uma outra imagem, ou seja, um outro perfil, um outro modo normal de vibração, que é chamado, né? Onde a mesma coisa, na parte branca seriam os nós e a parte preta seriam os antinós, onde estaria vibrando. A gente não consegue enxergar isso, né? É muito difícil de enxergar. E assim por diante. Então aqui seria, por exemplo, frequência 4, frequência de ressonância 5, né? São os harmônicos para essa placa, né?
Então isso é muito comum nos tambores, né? A gente não consegue enxergar isso, mas efetivamente ocorre a excitação dos diferentes modos de vibração. E ressonância em 3D seria o seguinte, vamos dizer então que eu tenho uma corda, que ela está sendo, tem uma vibração dessa corda, que seria, no caso, uma corda em uma dimensão. Ao vibrar essa corda, gera essas ondas transversais, e ao gerar essas ondas transversais, vai fazer com que o ar vibre também, né? Com o ar vibrando, vai formar então esses modos de vibração no interior aqui da cavidade, da cavidade ressonante, e dependendo de como, qual nota for tocada, você vai ter diferentes modos de vibração, tá? E esses diferentes modos de vibração vão ser detectados pelo nosso ouvido e a gente vai conseguir ouvir sons distintos, né? E esses modos, veja que esses modos de vibração eles são característicos para o violão. Para o violoncelo vai ter um outro modo característico, para o contrabaixo outro modo característico, para o violino outros modos característicos, tá? Então, efetivamente, o som que a gente escuta do violão é que ocorre uma acentuação de alguns modos vibracionais, desses modos vibracionais. Tá? Como eu falei, por exemplo, no violão você tem uma acentuação desse modo vibracional, desse modo vibracional e desse modo vibracional. Então a gente consegue, além de outro, na verdade isso é um número muito grande, né? Mas, por exemplo, a gente consegue ouvir o som característico do violão para as diferentes notas que estão sendo tocadas, né? Então, mostro outra vez a imagem aqui desse modo, desses modos de vibração aqui, o modo em uma dimensão da corda do violão, a gente acaba ouvindo o modo tridimensional, ou seja, as ondas sonoras são tridimensionais, né? Então, coloco aqui, ó, quando tocamos um violão, diversos harmônicos são intensificados devido a essa caixa de ressonância, né? Exatamente essa caixa de ressonância. Então, se você alterar a, a geometria desse violão, ou o som vai ficar completamente abafado, ou você vai reduzir algumas intensidades, né, desses harmônicos, ou você pode de repente produzir um tipo de som bastante diferenciado, né? Então você pode trabalhar à vontade com essa geometria aqui, tá? O que é interessante aqui mostrar nesse caso aqui, ó. Aqui foi feito um estudo, então se tocou, por exemplo, uma corda no violão, então aqui tem a amplitude dessa oscilação que é detectada ao longo do tempo, tá? E através de uma análise que é chamada análise de Fourier, na verdade transformada de Fourier, você consegue então trabalhar com esse pulso aqui, tá? Com esse pulso ondulatório e verificar todas as frequências que estão contidas dentro desse pulso. Tá? Isso é chamado de transformada de Fourier. Nessa transformada de Fourier, então, você vai ter uma análise onde no eixo Y que seria a magnitude e no eixo X agora vai ser a frequência. Tá? Vai ser exatamente a frequência. Veja que aqui eu tenho uma amplitude em função do tempo e aqui eu tenho uma magnitude que seria, vamos dizer, uma amplitude, né, também, a magnitude em função da frequência. Então vamos colocar então vamos tentar entender aqui, ó. Então esse seria o modo fundamental que é excitado, 196 Hz. Então como é que a gente calcula esses modos fundamentais aqui do violão? Então os modos normais de vibração, Fn vai ser n vezes a frequência natural. Então vamos dizer que isso aqui é a frequência natural. Coloquei primeiro harmônico, 196 Hz. Então, para calcular o segundo harmônico, você simplesmente multiplica 2 vezes 196. 2 vezes 196 dá 392. Então, não está muito preciso, mas está ali, mais ou menos na faixa. 392, 384. Tá? Então, veja que o primeiro harmônico tem uma intensidade maior, o segundo harmônico tem uma intensidade um pouco menor, mas também é excitado, assim, ele é amplificado por causa da caixa de ressonância. O terceiro harmônico, 3 vezes a frequência natural, 588. Esse aqui você vê que já está bem próximo, né? 589. Realmente eu não sei se isso está relacionado com essa discrepância, vamos dizer, nesse caso, está relacionado com a precisão do equipamento de medição. Realmente eu não sei. E o quarto harmônico, você veja que também tem uma boa concordância. 784, 787. Então veja que quais são os harmônicos assim mais importantes. O primeiro, segundo, o terceiro, aí tem o quarto harmônico, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e assim por diante.
Tá certo que tem outras características no violão. Na hora que você, por exemplo, dá uma palhetada, vamos dizer, alguns sons acabam entrando no meio pelo movimento, né? Pelo movimento de fricção, efetivamente, né? Então tem uma série de outras características envolvendo. Mas vamos dizer que a assinatura, então, do violão está relacionada exatamente, além daquelas características físicas que já foram ditas anteriormente, como o comprimento da corda, né? O comprimento da corda, a massa específica da corda e a tensão, né? A tensão na corda, também está relacionado com esse perfil das frequências que são excitadas. Então aqui tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 harmônicos sendo excitados, e cada um com uma intensidade distinta. Tá? Então se você modificar um pouco essas intensidades, você já percebe que é um som um pouco diferenciado, né? Essa, por exemplo, é uma das maneiras que você, nos instrumentos digitais, né, nos instrumentos eletrônicos, você consegue reproduzir também um som de um instrumento acústico, né? Então você mais ou menos copia essa assinatura e tenta, através de um sintetizador, através de um teclado, reproduzir esse som do violão. Mas assim, as características de um som do violão são muito particulares, como eu falei, depende da palhetada que você dá, depende da forma que você toca. Então é bastante difícil num instrumento eletrônico você conseguir reproduzir perfeitamente, que não são simplesmente só esses aspectos aqui que eu estou mostrando, que são bastante já, mas não são simplesmente só esses aspectos. Aqui eu mostro o que seria essa história dessa transformada de Fourier, ou seja, através de um som que é detectado. Então vamos supor, isso aqui é a soma de várias ondas, né? Então eu coloco aqui, por exemplo, você tem essa onda aqui, que é uma onda dente de serra, e essa onda dente de serra significa que é uma soma de várias senoides ou cossenoides, né? Então, por exemplo, você tem o primeiro harmônico com uma determinada intensidade, o segundo harmônico com uma intensidade um pouco mais baixa, mas com uma frequência diferente, né? Lembra? Então você tem o F, aqui seria o Fn, né? Fn igual a N vezes F1, né? Então, primeiro harmônico, segundo harmônico, uma intensidade um pouco menor, terceiro harmônico, quarto harmônico, quinto harmônico, e aqui é a forma de representar através dessa transformada de Fourier. Então, amplitude de cada uma dessas ondas, e aqui seria então a frequência. Então, frequência do primeiro harmônico, do segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico, quinto harmônico, e assim por diante. E a soma de todas essas ondas, ou seja, pelo princípio da superposição, pela possibilidade de você somar as ondas, né, você tem essa onda como resultante aqui, que é mais ou menos equivalente a você olhar também essa amplitude aqui, né, seria essa onda. No caso aqui você tem, como falei, tem outros sons envolvidos, porque você tem a palhetada, tem outras coisas também que fazem com que essa onda seja um pouco diferenciada. Tá? Aqui então mostro o que seria o conceito de timbre, né? Então, timbre é quando você tem uma frequência, essa frequência associada ao timbre está relacionado com então essa magnitude da frequência 0, magnitude da frequência para a frequência 1, magnitude para a frequência 2, magnitude para a frequência 3, ou seja, é uma combinação linear de harmônicos, que é exatamente isso que a gente tem, né? Aqui no formato de ondas mesmo, né? Então, no formato de ondas você tem a primeira onda, o primeiro harmônico, o segundo, o terceiro, o quarto. Aqui seriam as amplitudes, né? E essas amplitudes seria aquilo que eu mostrei agora, que eu coloco como, aqui eu estou colocando o F0, coloquei aqui, isso aqui seria a amplitude A0, aqui A1, A2, A3, A4. Tá? Então essas multiplicações vão fazer com que a gente escute um som, um timbre diferente, né? Então você tem o diapasão, que seria um som bastante puro, tá? Como se fosse só uma senoide. Já uma flauta tem uma característica um pouco diferente, que seria uma combinação diferente desses harmônicos, específicos para a flauta. Então você tem na flauta aqui também um comprimento L, diferenciado em relação a um violino, né? Você também tem um outro comprimento L aqui, tá? E a combinação dos harmônicos vão dar então um timbre específico, assim como a voz também tem as características, você tem as suas características, né? Aqui só uma imagem para vocês enxergarem o que seria exatamente essa imagem estática, né? Então seria mais ou menos isso, né? Então você tem
a oscilação aqui para cima e para baixo. Isso aqui são ondas estacionárias, né? Então você tem primeiro harmônico, segundo, terceiro, quarto harmônico na onda de um violão, na corda de um violão. Outro caso, instrumento musical, que é bem fácil de compreender, pelo menos a física básica por trás, são os instrumentos de sopro. E aqui a gente divide, né, é comum dividir em dois tipos, os instrumentos de sopro com duas extremidades abertas. Então imagina que você tem um cilindro, tá, as duas extremidades estão abertas. A característica desse cilindro, então você tem instrumentos de sopro de madeira, de metal, de diferentes tipos de metais, diferentes tipos de madeira, e isso aqui seria a caixa de ressonância dele, né? E cada característica do material envolvido vai formar, então, harmônicos distintos, né? Então, o som, as características sonoras vão estar relacionados também com o material envolvido. Assim como no violão, né? No violão você tem a madeira, se você colocar um plástico ali, você vai ouvir um som terrível, né? Então, você tem que colocar um som que vai dar uma amplificação adequada para o teu instrumento, né? Então, nos instrumentos de sopro, né, você tem seria então essa cavidade, as duas cavidades abertas, né, os dois lados abertos, chamados duas extremidades abertas. E você, dependendo então de como se assopra, vamos dizer, dentro desse instrumento, você pode formar então os harmônicos, e esses harmônicos vão ser, exatamente por formar os harmônicos, eles vão ser amplificados e a gente vai conseguir ouvir isso aí, vai conseguir ouvir o som, né? Um exemplo bem básico é a molecadinha pequena pega um canudinho e assopra, né? Começa a soprar. Dependendo de como você assopra esse canudo, você consegue ouvir um som, né? Então, quando você começa a ouvir um som um pouco mais alto, significa que tem a formação de harmônicos. A gente não vê explicitamente, mas é mais ou menos essa ideia que aparece aqui. Tá? Então, o primeiro seria o primeiro. Aqui, no caso, não é o primeiro harmônico, né? Aqui eu estou mostrando alguns dos harmônicos, para duas extremidades abertas. Um exemplo que eu coloco aqui é uma flauta doce. Veja que uma flauta é mais complexo, afinal de contas, porque você tem realmente as duas extremidades abertas, mas você tem os buraquinhos aqui para formar para ter a formação das diferentes notas, né? Então aqui você tem essa saída aqui de ar e você tem essas outras saídas aqui onde você coloca os dedos, né? Então a coisa, sem dúvida, é um pouco mais complicada do que eu vou mostrar, mas isso aqui é a base, vamos dizer, pelo menos a base fundamental, né? Outro caso, então, também bem conhecido são instrumentos de sopro com uma extremidade aberta só, né? Então você tem essa extremidade aberta, também é um tubo, né? Um cilindro, uma extremidade aberta e uma extremidade fechada. Então veja que quando você tem uma extremidade fechada, exatamente nesse ponto você vai ter, assim, simplesmente você não vai ter partículas se movimentando, né? Então tem esses pontos sem partículas movimentando, aqui são os nós, né? E na extremidade aberta você tem o ponto onde tem as partículas, então se lembrar daquela função que é o S, né? Que é o deslocamento molecular, aqui seria as moléculas oscilando com maior rapidez, enquanto nos nós você tem as posições onde as moléculas estão estáticas, né? Paradas, né? Então aqui os nós, e aqui seriam os antinós ou os ventres, né? A mesma ideia aqui, né? Então aqui seriam os nós, onde as partículas estariam paradas, e aqui os ventres, né? Aqui seriam os ventres onde as partículas têm o maior deslocamento, né? Maior amplitude de deslocamento. Tá? Então são os dois casos típicos, esses dois que a gente vai tratar. Né? Então um exemplo aqui é aquela flauta andina, né? Também a flauta andina, se não me engano, tem alguma outra cavidade aqui, ela é um pouco mais complexa, mas dá para ter uma noção de como é que é esse exemplo na prática. Né? Então, uma cavidade aberta, outra parte fechada, e dependendo do comprimento também, dependendo desse comprimento L, você vai ter, então, harmônicos diferentes. Né? Você tem vários harmônicos sendo amplificados, ou seja, diferentes notas musicais vão ser amplificadas dependendo desse comprimento. A gente vai fazer um exercício para mostrar exatamente como é que isso funciona. Né?